Bem-vindos a Matosinhos à volta da mesa. Hoje vamos falar de equitação, mas não uma equitação qualquer, e para isso temos a Joana Pereira, que é psicóloga e que está ligada a uma associação que permite a crianças com deficiência serem, não é assim tratadas, mas serem acompanhadas ou terem contacto com cavalos e assim terem uma terapia bastante diferente da que é habitual. Joana, muito obrigado por ter aceitado estar connosco e, de facto, essa associação promove esse contacto direto com cavalos e que é uma terapia, não direi inovadora, porque já existe há muitos anos, pelo menos a associação, penso que é de 2010. Exatamente. Mas que essa terapia já tem mais anos, mas que há pessoas que ainda não a conhecem e que têm desenvolvido e que desenvolve muito as crianças com deficiência, os jovens com deficiência, adultos com deficiência, esse contacto direto com os cavalos, essa ternura que os cavalos transmitem, é para essas pessoas uma forma também de estímulo para a vida delas, não é? Sim, exatamente. A nossa associação já foi fundada em 2010 e temos desde então usado os cavalos para intervir na área da deficiência e da incapacidade. Tanto jovens, crianças muito pequeninas, até aos séniores. Trabalhamos sem limite de idade e sem limite de problemáticas. Estamos em várias áreas. Os séniores devem ter mais dificuldade porque têm mais receio, não é? Sim, mas temos lá muitos corajosos. Temos lá alguns séniores que estão connosco num projeto. Imagino sempre um sénior a montar a cavalo com medo de cair ao chão e partir-se todo. Que seria o meu caso, não é? Já estou a entrar numa idade em que teria uma... Eu não sei se seria eu que teria medo de montar o cavalo, se o cavalo teria medo que eu montasse, pelo peso que lhe iria dar. Mas isso aí... Não, temos muitos que pertenceram no passado, em termos militares, à cavalaria, e então estas boas memórias também ajudam e facilita, e eles aderem muito a esta forma de terapia, o que ajuda bastante, não só a nível motor, mas também a nível mental. Mobilidade e depois também dá-nos uma certa liberdade de ação e de movimento, não é? Sim. Mas as crianças com deficiência, os jovens com deficiência, sobretudo, eu estou-me aqui a lembrar do autismo, que parece que os animais, os autistas sentem-se com mais proximidade e os animais sentem mais essa proximidade. Não sei, algum contacto. Eu já assisti a algumas sessões de terapia e é bonito de se ver essa relação que estabelecem. É muito, eu acho que só quem vê é que consegue entender isso. Sim, ver é sempre mais gratificante. No entanto, nós já existe muita coisa em termos também científicos, validada, e nos autistas funciona muito bem pela relação que facilita, não é? No fundo, o cavalo facilita a relação, ou serve aqui como intermediário, para que o técnico consiga, de alguma forma, trabalhar depois com a pessoa. A relação, também o contexto onde eles estão, a natureza, os animais, o próprio animal é um animal grande, imponente, e que nós temos sempre aquela imagem muito glamourosa sobre o cavalo, não é? O cuidar, o respeitar, o proteger. E isso também ajuda, e depois a própria relação, o movimento, também nos autistas. Também impõe respeito, não? Um cavalo também impõe respeito. Sim, também impõe respeito, mas acho que aquilo que nós verificamos nos nossos alunos é mais a questão da proteção, aquela questão do se relacionarem e terem aqui uma relação de proteção, de cuidado, e isso é que tem sido mais valorizado e que os motiva, porque depois também é um contexto muito estimulante, o cheiro, o pelo, a temperatura do cavalo, o dar a cenoura no final da sessão e o cavalo fazer coceguinhas na mão, toda essa relação, toda essa estimulação é facilitadora do desenvolvimento de competências. Dentro da sua área da psicologia, penso eu que não há nenhuma área dentro da psicologia que estude, que esteja relacionada. Sei que depois há vários doutoramentos e vários mestrados sobre essa relação com os animais,
e com a relação mesmo com os cavalos. Vi um estudo há pouco tempo que falava sobre isso, até da parte motora, da parte do equilíbrio, que é uma coisa que há crianças que têm problemas de equilíbrio e que conseguem equilibrar-se depois de aulas de equitação. É um processo dentro da psicologia que é estudado cada vez mais? Sim, nós dentro da psicologia, hoje em dia, já começamos a nível mesmo internacional e nós temos, eu sou um dos elementos e a nossa fisioterapeuta também, pertencemos a um conselho internacional onde estamos a estudar isto, a parte da utilização do cavalo em termos terapêuticos. Aquilo que o chefe falou tem toda a razão. Efetivamente, nós temos conseguido fazer, tem havido muitos estudos que estudam o movimento tridimensional do cavalo, que é muito semelhante à marcha humana, e então é isso que ajuda a potenciar depois o desenvolvimento da marcha, ou do equilíbrio, ou da postura dos jovens com problemas de mobilidade ou problemas ao nível motor. Na parte da mental, ou mais emocional ou comportamental, aqui intervém a psicologia, e aí a psicologia também tem desenvolvido muita investigação nesta área também da relação que estabelece com o animal e porque é que esta relação é tão fortalece tanto outro tipo de competências e de alguma forma promove que os técnicos consigam desenvolver e chegar mais rapidamente àquilo que pretendem. Onde é que podemos encontrar a associação? A associação, sei que ela trabalha perto da Quinta da Conceição, que é onde tem a sede, não é? Sim. Em Matosinhos. Tem o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, mas também tem outro local. Sim, nós estamos em 2 sítios. Temos a nossa sede, a associação foi criada no Centro Hípico do Porto e Matosinhos, com o apoio na altura do professor João Mota, que abraçou este projeto e que, juntamente com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Leça da Palmeira, ajudaram a nós desenvolvermos e a criarmos, somos mesmo uma IPSS, certificados pela Entidade Reguladora da Saúde, pelo IPDJ e agora, recentemente, também na área da formação profissional, para jovens com deficiência também, para serem tratadores de cavalos. E quando crescemos aí em Leça, só que depois o crescimento foi muito grande e tivemos que encontrar um espaço. Os cavalos ocupam muito espaço, não é? As cavaliças ocupam muito espaço. Exatamente. E depois também temos muitos projetos ligados às escolas. A Câmara Municipal é um dos grandes inovadores nessa parte. Nós fazemos a terapia também com as escolas e com as instituições daqui do concelho. E então foi preciso encontrar um espaço maior e que pudesse dar resposta a toda a gente. E estamos neste momento com um projeto novo, recente, com o apoio do Lar do Comércio, que tinha uma quinta nas traseiras que estava sem ser utilizada e nós neste momento estamos a reabilitá-la. Não só para a parte terapêutica, mas também para outras valências que vai ser apoiado pela Câmara Municipal, principalmente na área da formação profissional e na formação de jovens para a vida ativa. Nós vamos fazer aqui uma receita saudável, todas as receitas que fazemos aqui, ou tentamos pelo menos que sejam saudáveis, apetitosas, isso com toda a certeza, que é uma receita de raia. Eu adoro raia, acho um peixe fabuloso, sempre que com esta parte gelatinosa, e depois é fácil tirar as espinhas, as pessoas também às vezes não gostam muito de espinhas, nem gostam, esta cartilagem é fácil de retirar. Ele foi escalfado. O peixe é essencial que é não cozer, ou seja, não deixar cozer o peixe em água, em caixão, não é? Aquela coisa de mergulhar o peixe e deixá-lo cozer em caixão. A água ferve, quando ferve mergulhamos o peixe, seja ele qual for, mergulhamos o peixe, a água torna a ferver, desligamos o lume, tapamos 10 minutos e o peixe fica cozido. Não tem nada que saber, claro que não é um peixe inteiro, mas é um peixe em postas e ele fica cozido, fica escalfado e fica com todo o sabor, com toda a gordura e fica ótimo. Eu já o escalfei, já retirei as cartilagens, temos aqui batata cozida, ovos cozidos, vagens, como dizemos aqui a norte, ou feijão verde, vamos acrescentar também cenoura, os cavalos gostam muito, não é? E aveia.
Sim, E a também. aveia, não é? Também é ótimo para o consumo humano. Ovos cozidos, tomate, cereja, depois mais para decorar. E depois vamos fazer pimentos já assados. E depois vamos fazer um molho usando iogurte natural que está ali no frigorífico, que eu vou já tirar, maionese, sumo de limão e vamos juntar também umas azeitonas sem caroço, uma cebola e depois pimenta preta e azeite. Então vamos começar aqui a fazer a nossa salada. Uma das partes que eu sei que é sempre importante na terapia, e mesmo quando se faz equitação, é tratar do cavalo, não é? Ou seja, escová-lo, essa parte é muito importante. Não só porque estimula, mas também dá responsabilidade. Sim, sim. O cuidar dá sempre responsabilidade e facilita a relação, não é? É muitas vezes nessa relação do cuidar, do limpar, do dar banho, que se trabalha essas competências do cuidar, da responsabilidade e depois tudo o resto, não é? Eles aprendem a identificar os materiais, como é que os usam e depois isto é passado para o dia-a-dia deles, não é? Como é que eu uso a escova para escovar o cabelo é exatamente como eu uso a escova para escovar as crinas do cavalo. Pronto, então é isso que eles são também são parte integrante do cuidar do cavalo. Há sempre aquele receio, porque a boca do cavalo é sempre uma coisa enorme, não é? Quando chega uma cenoura, aqueles dentes assustam um bocadinho, não é? Sim, mas vai-se perdendo, não é? A vontade de dar é superior e consegue ultrapassar o medo. É isso, pelo menos, que se pretende. Eu acho que eu já assisti a algumas aulas e é como estava a dizer ao princípio, a relação que se estabelece, não só nas aulas de equitação, de terapêuticas, mas nas outras, são de facto uma relação muito estreita e fundamental para depois, até na prática do dia a dia, que essa responsabilidade do tratamento, essa responsabilização que as crianças vão aprendendo depois limpar o estábulo, ter essa responsabilidade. Preparar a comida também. Que às vezes os pais é que não entendem, não é? Sim, às vezes é mais difícil perceberem isso. Gostam mais que eles montem. Acham mais piada à parte da montar e depois não entendem que eles têm que também tratar e limpar, não é? Sim, às vezes até se trabalha mais coisas no chão e consegue-se fazer outro tipo de aprendizagens mais... Eu estou a dizer isto porque uma vez ouvi um pai que levou o filho para a equitação e depois no final o tratador disse, bem, agora temos que tratar do estábulo, de alimentá-lo e ele disse, agora, mas não tem, ele tem que fazer isso, não veio só aqui para montar, não é? Como se fosse uma grande, quase ofensivo. Uma ofensa, pois. Uma ofensa ele ter que tratar do cavalo e dar-lhe de comer, não é? Sim, mas essa parte é muito importante, até porque muitas vezes é nesses momentos que eles perdem o medo e ajuda depois a evoluir. Isso cria o afeto, exatamente, a relação. Não é? A relação, não é? Exatamente. A associação vive de fundos, falou que é uma IPSS, portanto vive de fundos governamentais, também de fundos, mas também tem sócios, não é? Sim, nós temos sócios, depois os nossos clientes também pagam, apesar dos valores das terapias ao nível particular serem valores muito pequenos, porque a nossa causa é social, não é? Por isso são valores mais pequenos, e depois trabalhamos muito na questão de projetos financiados. Ainda agora este último que recebemos, por exemplo, foi do BPI, ganhamos o BPI Infância, onde estivemos a trabalhar com a... Parabéns, porque um projeto, tem que se apresentar um projeto. Sim, obviamente. E eu sei bem o que que são esses projetos e o trabalho que dão. Muito exigente. Muito exigente, né? E é preciso ser... Foi bastante... Foi uma luta grande, mas estivemos a trabalhar durante este ano letivo com as escolas TAPE, as de intervenção prioritária, do Concelho de Matosinhos e do Concelho da Maia.
em que eles iam lá todas, durante a semana, acompanhamos quase 120 alunos com problemáticas de comportamento, absentismo escolar. Como é que os jovens chegam e as crianças chegam lá? São os pais que levam? São levadas, são, são levadas por alguma associação, os médicos? Como é que elas são encaminhadas para lá? Muitos pais conhecem o nosso trabalho, depois também vão falando uns com os outros, não é? Porque depois eles acabam por estar em vários sítios juntos e vão passando. Sim, sim. Vão dizendo... As terapias, as instituições, as escolas. E já temos também muitos médicos nesta área que acompanham maioritariamente estas patologias, não é? Quer ao nível motor, quer ao nível mental, os pedopsiquiatras, os psiquiatras ou mesmo os fisiatras que conhecem o nosso trabalho e que vão encaminhando também, vão falando. E depois temos os projetos com as autarquias, nomeadamente com a Câmara Municipal de Matosinhos e com a Câmara Municipal da Maia, que esses também têm uma influência muito grande e temos muitos alunos que vêm através deles, dos projetos que são dinamizados por eles. Eu sei a coisa que tenho ficado, e já disse aqui, admirado, às vezes, é que a quantidade de projetos que os municípios apoiam e projetam e estão associados e que nós às vezes nem fazemos ideia, não é? E esse projeto, porque eu sei que o local onde estão, junto da Quinta da Conceição, já tem muitos anos. Sim. O Centro Hípico já tem muitos anos e efetivamente a Câmara de Matosinhos é um colaborador. E houve uma altura que teve quase a morrer, não é? Eu lembro que houve uma altura que... Sim, teve uma fase um bocadinho mais como tudo, não é? Fases mais altas e fases mais baixas, mas agora está numa boa altura. Também houve investimento, eles melhoraram as instalações. Agora passa-se lá, está sempre pensado, não é? Aquilo dá gosto, não é? Sim. E há concursos e tem... vê-se pelo movimento de carros que tem lá sempre à porta, não é? Sim, está mais dinâmico. Isso é verdade. E a Câmara Municipal, no nosso caso, também... Isto em relação à receita, basta juntar os ingredientes todos, por isso também não tem assim muita... Estamos aqui na conversa, mas isto de facto é só mesmo juntar os ingredientes. E estava-lhe a dizer, chefe, que, por exemplo, a Câmara Municipal, uma das coisas que vamos fazer iniciar agora na próxima semana é, por exemplo, os campos de férias durante as interrupções letivas, que também é apoiado pela Câmara Municipal connosco. Ou seja, para jovens com deficiência. Fazem campos de férias, o que ajuda imenso também as famílias em termos de ter tempo para elas, não é? Sim, e depois também faz com que estes pais não tenham que, nesta altura das interrupções letivas, acabar por faltar ao trabalho porque não têm... Porque uma coisa é integrar uma criança ou um jovem normativo, não é? Há sempre respostas, há o desporto, há outras entidades. Com deficiência é sempre muito difícil porque eles acabam muitas vezes por não ter enquadramento. E nós temos os campos de férias inclusivos, onde temos jovens com e sem deficiência que passam as interrupções letivas connosco a fazer atividades como toda a gente gosta de fazer nas férias, piscina, claro, praia, andar a cavalo, passear. Eu acho esse apoio às famílias essencial, porque as pessoas às vezes não têm noção de que a importância que tem ter apoio durante a semana, durante as férias, durante o fim de semana, ter atividades que possam levar os seus filhos para práticas de desporto, práticas lúdicas em que os possam deixar e eles têm tempo para eles, não é? para a família, não é? Que também precisa de descansar. Descansar. Sim, a Câmara Municipal tem muitos projetos do descanso do cuidador e esta dos campos de férias já é bastante antiga e eles têm sempre promovido os campos de férias e é uma ajuda mesmo muito grande. Não têm que deixar de trabalhar. Os jovens também
se pararem muito tempo, dadas as suas problemáticas, perdem as competências que adquiriram. Aliás, notou-se muito durante a pandemia que o facto de pararem muito tempo limitou-os bastante e foi um retrocesso enorme. E isso foi notório em muitas atividades. Às vezes a paragem de uma semana é muito grave para todos nós. Sim, foi para todos nós, exatamente. Para todos nós, mas nós ainda vamos percebendo mais ou menos o que vai acontecendo, infelizmente. Agora, uma criança com alguma deficiência tem uma semana para ele a uma eternidade, não é? Exato. E é um retrocesso enorme, não é? Sim, nós verificamos muito isso, não é? Muitos dos nossos jovens que estiveram parados, apesar de nós termos tentado, como a atividade é maioritariamente ao ar livre, não suspender muito tempo e tomar todas as precauções. Vou só aqui buscar o iogurte. Não foi, verificou-se em alguns casos um retrocesso grande com a pandemia, mas... Aqui a salada está pronta. E agora vamos fazer aqui o molho de iogurte com maionese. Isto para que a nossa consciência fique mais tranquila. Eu escolhi uma maionese magra, não é? Que é pelo menos mais saudável. Um bocadinho, não é? E um iogurte também magro. E escolhi uma colher que não cabe dentro do frasco. Também era bom, porque assim não cabendo não punha, não é? Mas não. Vemos aqui. E depois é só envolver. Colocamos. E não é só mais saudável, como é mais agradável, esta mistura do iogurte com a maionese. Podemos pôr depois alho picado, ou se gostei, por acaso não gosto muito de alho cru. Acho que depois ficamos com um sabor de alho, um aroma a alho na boca, depois um pouco agradável, que acho que nem os cavalos gostam. Não, é bom para... Dizem que é bom para a saúde, acredito que sim, mas socialmente não é lá muito agradável. Vamos colocar aqui um pouco de salsa picada. Aqui no molho. Eu gosto sempre de usar os talos aqui vou colocar aqui assim, para ser mais fácil de visualizar. Gosto sempre de colocar os talos da salsa, porque eles também são saborosos. E assim aproveitamos mais. Deixa estar, que depois já apanho e limpo. Obrigado. Nada. Colocamos então aqui na taça e envolvemos agora com a colher. E agora é só mesmo empratar. Vamos limpar aqui a tábua. Mas a associação, de facto, tem feito várias atividades, ou seja, em 2015 ela também tem um outro processo e um outro arranque, não é? E ela continua em grande atividade e espero que continue a crescer, porque essa é a ideia e com certeza é esse o grande objetivo. Exatamente. E esse novo espaço que vai abrir vai de facto trazer um novo impulso à associação. E quando estava a falar da parte sénior, também é importante fazer algumas atividades com séniores, porque muitas vezes pensamos que as pessoas que
com mais idade, ficam só a jogar cartas e dominó e pensam que não têm mais atividade nenhuma. E montar a cavalo, de facto, é uma coisa que nunca me passaria pela cabeça a partir de certa idade. Estamos aqui já quase empratada a nossa salada, uma coisa fresca, bem saudável, e agora é só colocar. Gosto mais destas colheres antigas, que são mais côncavas e levam assim, são mais generosas na quantidade depois do molho. Colocamos aqui um pouco de salsa só para decorar, coentros, quem gostar de coentros, eu não gosto muito de coentros. E acho que fica, também dá um bom sabor. E temos aqui a nossa sugestão de hoje, com uma sugestão bem agradável também de uma associação que promove um trabalho ímpar com cavalos, uma associação que requer promover esta aproximação com um animal tão nobre e que nos é tão caro, desde sempre. Foi, talvez, juntamente com o cão, aquele animal que nós temos mais afeto. E muito obrigado mais uma vez por ter vindo dar este testemunho desta associação, que espero que cresça e que tenha cada vez mais gente a trabalhar consigo, porque também é preciso ter pessoas para trabalharem, para que possam chegar mais longe e a mais pessoas. Obrigado, chefe. E nós, até à próxima, se Deus quiser.